Olá, pessoal, como vocês estão? O tema da nossa aula de hoje vai ser potencial de ação. Se nós considerarmos os neurônios como célula excitável, essa excitabilidade ela permite que a transmissão da informação possa estar acontecendo por impulso elétrico, impulso nervoso. Então, o potencial de ação, né, ele só acontece em alguns locais específicos. Por exemplo, nos neurônios, em algumas glândulas, em alguns músculos, como o músculo cardíaco, né? Então, é importante a gente entender que, para ocorrer o potencial de ação, existe uma premissa básica que é em relação ao tudo ou nada. Ou acontece o potencial de ação ou não acontece. Tá? Então, para o potencial de ação acontecer, existem alguns princípios que a gente precisa esclarecer, tá joia? A primeira coisa é entender que a nossa célula, o nosso neurônio, ele tem uma concentração de gradientes dos íons e também de cargas elétricas internas totalmente diferente do meio externo à célula, de forma que quando ocorrer o potencial de ação, e a gente vai estar estudando isso hoje, vai acontecer a inversão desse padrão quando está em repouso, certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que a célula, o nosso neurônio, esse aqui que está na tela é o neurônio multipolar, que é aquele que a gente tem maior abundância no nosso sistema nervoso, ela possui a membrana, né? Como a gente já sabe, uma das partes do neurônio. Então, tem essa membrana, e é justamente essa membrana, a composição dela vai fazer com que o conteúdo de dentro da célula não se misture aleatoriamente com o conteúdo fora da célula. Então, a membrana do neurônio, ela é uma bicamada, é uma camada dupla, fosfolipídica, né? Então, é ela que vai estar ajudando e ela que vai estar mantendo as concentrações diferenciadas de íons entre o espaço intracelular e extracelular. Então, essa comunicação que a gente vai estar entendendo hoje, que ocorre durante o potencial de ação, em relação aos íons dentro da célula e aos íons fora da célula, é justamente essa movimentação por esta membrana que vai estar gerando um gradiente elétrico para cada íon desse, né? E aí esses íons, para dar nomes, né, a eles, a gente vai estar enfocando muito hoje no sódio e no potássio, tá? E aí é importante a gente entender que a soma desses gradientes elétricos que cada íon vai ter, né? Que a gente está falando agora justamente dessa movimentação por meio da camada, né? Da membrana, perdão, vai estar gerando um potencial elétrico, certo? Se lembre que a gente está tratando do princípio, né, da eletricidade, que a comunicação neural ela acontece por esse intermédio elétrico. Então, existe, como a gente estava conversando, alguns princípios, né? Este da camada, da membrana, possuir uma camada que tem como característica algo que se chama, cadê? Vai passar aqui para a próxima telinha, permeabilidade. Tá? Então, a membrana do neurônio, ela permite que haja essa movimentação desses íons, tanto para dentro da célula quanto para fora. Mas essa movimentação ou esse contexto não acontece aleatoriamente, certo? E aí é preciso a gente entender como é que tudo isso funciona, certo? Então, aqui no cantinho esquerdo da nossa tela, eu esquematizei para vocês aqui como é que é caracterizado o meio intracelular dentro da célula e o meio extracelular. Então, dentro do neurônio tem mais concentração, predomina mais, né, o potássio. O potássio ele pode
ele é representado pela letra K+. O meio extracelular tem maior predominância do sódio, Na+, certo? E em relação à carga elétrica da célula, o meio interno desta é caracterizado pela carga negativa e fora da célula pela carga positiva. Então, aqui eu estou falando para vocês no contexto, deixa eu até colocar assim, em repouso. Certo? Então, em repouso, a célula em repouso, não aconteceu nada ainda, ela está lá paradinha, esperando. É dessa maneira que ela vai estar se comportando. Dentro da célula, potássio, maior predominância de potássio, carga negativa. Fora da célula, meio extracelular, tem maior predominância de sódio e carga positiva. Aqui é importante a gente se lembrar que existem outros íons que estão tanto dentro da célula quanto fora da célula, certo? A gente está falando aqui da maior predominância, de alta concentração. Então, no meio intracelular também tem sódio em repouso. E no meio extracelular também tem potássio, estando a célula em repouso. Só que em menor condição, entendem? Então, é importante a gente entender isso. O que a gente vai estar conversando, né, é o seguinte. A célula em repouso se comporta dessa forma, e aqui, essa figura, é porque aqui nesse vídeo está mostrando parado, mas se você abrir o slide, que eu já disponibilizei para vocês, vai ver que existe uma modificação, né, desses gradientes aqui. Então, só para exemplificar, aqui, para explicar, na verdade, aqui em azul turquesa, né, é a membrana do neurônio. Aqui em laranja é um meio extracelular, ou seja, fora do neurônio. E aqui é um meio intracelular dentro do neurônio, certo? Aqui tem citoplasma. Tá? Então, é importante a gente entender o seguinte. Quando o neurônio, quando a célula, né, nervosa, ela é excitada, existe uma inversão da polaridade, certo? Então, das cargas aqui. Existe uma inversão da polaridade por um período muito curto, certo? Então, por onde esse impulso vai passando, vai havendo essa modificação, essa inversão, essa troca desses íons por um período extremamente curto. E aí, a gente está falando, né, do primeiro processo que fala, né, caracterizado, deixa eu colocar aqui, o potencial de ação, despolarização. Primeiro. Então, quando a gente está falando desse processo do potencial de ação, a primeira etapa, se a gente puder classificar dessa forma, se chama despolarização. Então, quando a célula ela é excitada, há essa inversão da polaridade, ou seja, despolarização, tá? E isso acontece especificamente, né, porque existe uma entrada de sódio dentro do neurônio, tá? Então, o sódio, ele aqui em repouso, ó, a célula está em repouso. No meio externo do neurônio, o sódio ele tem maior concentração. Contudo, quando está iniciando, né, saindo, na verdade, perdão, quando o neurônio está saindo do repouso, a membrana despolariza em virtude dessa entrada abrupta de sódio, certo? E isso só acontece porque existe um potencial limiar. Como assim? Não estou entendendo. Né? Então, o neurônio, ele precisa, a gente está falando de eletricidade. Então, o neurônio, ele precisa alcançar uma determinada voltagem
para poder disparar o potencial de ação, ou seja, o impulso elétrico. Então, vamos supor que a minha célula em repouso, eletricamente, ela está com menos 90 milivolts, certo? E aí, a minha célula está lá em repouso, não está acontecendo nada com ela, ela está para receber o impulso nervoso, né? E vai existindo a entrada gradativa, né? Porque não tem essa comunicação a partir da membrana. Eu não falei para vocês que a membrana ela é permeável, ela permite que entre e que saiam os íons. Então, o sódio ele vai entrando e aí vai modificando a carga elétrica dentro da célula, porque no meio extra a carga, não existe uma concentração maior de cargas positivas. Então, quando o sódio ele vai entrando, ele vai deixando o meio intracelular mais positivo. Então, isso vai fazendo que a célula ela vá modificando a voltagem que ela está, né? Então, se lembre, naquele plano cartesiano, né? Deixa eu colocar aqui uma cor. No plano cartesiano, eita, aqui está o zero, não é isso? No plano cartesiano, vamos supor, e isso aqui eu vou mostrar para vocês também com mais calma, no outro slide. Vamos supor que a voltagem da célula, deixa eu pegar aqui, nesta voltagem, a célula, o neurônio, ele está em repouso, tá? Quando vai existindo aos poucos essa troca, essa conversa, né, entre o meio intra e o meio extra, de entrada e saída de sódio e de potássio, a carga positiva que está entrando na célula, deixa eu passar mais para cá, ela pode não, perdão. Pronto. As cargas elétricas que estão entrando no interior do neurônio vão fornecendo uma mudança na voltagem interna da célula. Então, se a gente fosse fazer esse gráfico, ela ia subindo aqui, ó. Não é isso? Porque aqui no meio não está o zero, então menos e assim por diante. Só que o que acontece, né? Quando o impulso nervoso ele encontra a célula nessa voltagem aqui de menos 64, e alguns livros trazem menos 70, né? Só essa variação entre os autores. Quando o impulso nervoso ele alcança a célula aqui nessa voltagem, menos 64, olha o que acontece. Eita, apaguei tudo. Calma, desenho de novo. Bem feliz. É bom que a gente já revisa, né? Aqui está meu plano cartesiano. Muito bem desenhado. Vou afastar um pouquinho mais para cá. Aqui está a voltagem da célula em repouso. Aqui está a voltagem, menos 64, menos 64, que pode ser caracterizada ou chamada, né, menos 64 de, cadê aqui? Potencial limiar. O que se refere a esse potencial limiar? É equivalente, o potencial limiar aqui, à entrada abrupta de sódio no interior da célula. Então, é isso aqui que acontece. Certo? Então, a célula, ela sai desse meio
ela sai, perdão, dessa voltagem negativa, né, ela alcança o potencial limiar, ou seja, se o impulso nervoso alcançou ou chegou na célula quando ela estava tendo essa voltagem aqui de menos 64 ou menos 70 em alguns livros, vai ocorrer ou vai disparar, né, o início do potencial de ação. Então, a entrada abrupta de sódio no interior da célula vai fazer com que a voltagem negativa que a célula se encontrava, ela simplesmente se inverta. E aí ela sai do negativo e aqui ela vai alcançar, deixa eu botar aqui, positivo. Então, quando a célula ela está entrando abruptamente, né, recebendo abruptamente, ou tendo um influxo de sódio para dentro, ela tem essa inversão da polaridade. Então, tenta ver aqui, ó, aqui no cantinho esquerdo. Se em repouso, isso aqui é essa em repouso, característica. Se em repouso a célula fora dela tem muito mais sódio e a carga é positiva, né? E dentro tem muito mais potássio e a carga é negativa, inverta isso aqui. Quando existe o primeiro passo do potencial de ação, ou seja, quando é disparado esse impulso nervoso, aqui está acontecendo justamente a inversão de tudo isso que a gente está conversando. Certo? Então, o que era positivo passa a ser negativo, o que tinha muito potássio passa a ter muito sódio, e onde tinha muito sódio passa a ter muito potássio. Tá? Então, esse processo aqui, vermelhinho, que a gente aprendeu agora, se chama despolar. Aqui não vai caber. Vou apagar aqui. Se chama despolarização. Essa subida ou essa entrada abrupta de sódio, esse influxo no interior da célula, certo? Então, essa mudança no interior da célula, e obviamente no exterior também, é que essa imagem está representando, né? Então, dê uma olhadinha lá no PowerPoint, que ela está se mexendo o tempo todo, né? E esse tracinho aqui representa o impulso nervoso quando ele vai passando ao longo de toda a membrana. Então, esse processo aqui que a gente está falando, desse influxo, acontece muito, muito, muito rápido, né? E aí alguns livros, né, trazem que isso acontece em cerca de 8 milissegundos, né? Então, é importante a gente entender que quando existe esse disparo no potencial limiar, em que o impulso elétrico, ele abruptamente faz com que a membrana, o interior da célula mude, o exterior também, né? Isso aqui acontece num determinado tempo, 8 milissegundos, como eu falei. Não é para sempre, né? Então, se a célula em repouso, ela se comporta dessa forma, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir?
que aqui o computador travou, né? Travou mesmo. Mas eu acho que voltou. Retomando, né? Então, aqui está a célula em repouso, e aqui está a primeira etapa, né, vamos assim dizer, do potencial de ação, que se chama despolarização. E perceba que eu fiz essa curva aqui crescente, mas ela não fica crescendo para sempre, não. Ela alcança a sua positividade máxima, vamos assim dizer, e a partir daí, o que vai acontecer? Eita, como eu desenho bem. Vai acontecer um outro processo, né? Então, esse outro processo se chama repolarização. Repolarização, certo? O que é a repolarização? Né? A repolarização é justamente esse reajuste dessa alteração ou inversão das cargas que a despolarização promoveu, né? Então, vamos lá. Voltando. Vou pegar a mãozinha. Voltando, né? A despolarização, ela vai acontecer em virtude da entrada abrupta de sódio. Isso vai fazer com que aumente a carga elétrica positiva dentro da célula, tá? Então, essa positividade vai ser evidenciada e aumentada durante o processo de despolarização. Então, o que está acontecendo, né, nesse momento? Existe uma grande concentração de sódio no interior da célula, concorda? Então, o que acontece? Quando o sódio ele está aqui, ó, tá? Quando ele alcança o topo, vamos assim dizer, né, de entrada, quando ele para de entrar, os canais iônicos voltagem dependentes que favoreciam essa entrada deles, eles vão se fechar, tá? Então, eles vão se fechar por quê? Em virtude da variação elétrica da célula. Então, se lembrem, né? A carga elétrica do meio extra está entrando na célula, né? Então, está cada vez mais deixando positivo o interior da célula. Então, essa variação elétrica da célula, ela precisa, né, ser reorganizada. E uma forma de reorganizar isso é fechando os canais por onde o sódio entra. Tá joia? E aí, nessa perspectiva, o que está acontecendo junto? Os canais de potássio, eles vão se abrir. Dessa forma, o potássio ele vai sair. Né? Então, ele vai sair do interior da célula e vai sair. Né? Então, vai saindo esse potássio para o meio extracelular. E esse potencial de membrana, que é essa curva aqui, que vai descendo, vai começar a cair. Né? Então, o que vai acontecer nessa repolarização? Vai cair ao ponto que vai ficar ainda abaixo da voltagem do potencial de repouso. Então, vamos supor que essa mudança elétrica, essa mudança de voltagem do neurônio atingiu, aqui para ficar igualzinho, né? Menos 95 milivolts. E aí não é como é que se diz? Não é a característica de repouso da célula. Então, ela vai ter que se reorganizar, né? Ela vai ter que retornar às condições de concentração de sódio e de potássio no meio intra e no meio extra, né? Então, o que acontece aqui? Ela vai ter que, é porque aqui não está muito para baixo, era para estar mais aqui assim, ó. Já que 95 está aqui, certo? Então,
esse contexto, né? Esse potencial aqui, esse impulso nervoso, ele vai ter que fazer com que ele retorne à condição basal da célula em repouso, certo? Então, esse reequilíbrio, né, dos componentes da célula que está gerando esse potencial de ação, isso aí, quem faz esse trabalho todo é a bomba de sódio e de potássio, né? Então, essas entradas, essas saídas, esse reequilíbrio, esse processo todo que vai desencadeando o potencial de ação, é o que está sendo controlado pela bomba de sódio e de potássio, certo? Então, o que acontece? Quando esse neurônio, né? Quando esse impulso nervoso ele alcança os menos 90 milivolts, ele vai estar chegando, né, ao potencial de repouso. Se porventura aqui chegar um novo impulso elétrico, recomeça todo o ciclo que está conversando. E aí, deixa eu deixar vocês pensarem uns 30 segundinhos, né? Como é que acontece o potencial de ação? Olha aí para o que a gente estava conversando. Como é que acontece o potencial de ação? E aí é importante a gente aí refletindo, né, um pouquinho sobre como é que isso está acontecendo. Tem uma coisa também que eu esqueci de colocar um nome aqui. Não tem esse processo que a gente estava falando de ter essa repolarização. Ela passou da voltagem do potencial de repouso, e eu não disse a vocês que a célula precisa retornar ao repouso, né? Então, essa polarização aqui, esse aumento de carga positiva, né? Porque aqui, quando a carga é negativa, no plano cartesiano aqui, quanto mais a gente vai se aproximando de zero, mais positivo, né? A voltagem ela é. Então, esse processo aqui, em verde, deixa eu desenhar melhor. Esse processo aqui em verde, para alcançar o potencial de repouso, a gente chama de hiperpolarização. Tá? Então, se a gente pudesse enxergar, ou descrever as etapas do potencial de ação, como é que ele acontece, a gente poderia dizer o seguinte. Deixa eu pegar aqui um textinho. As etapas ou as fases, as características do potencial de ação, veja aqui que eu estou escrevendo no canto esquerdo. Primeiro, a célula está em repouso. Quando existe esse influxo abrupto de sódio dentro da célula, e aí há uma inversão muito rápida na polaridade dessa célula, né, tanto no meio intra quanto no meio extra, esse processo se chama despolarização. Quando atinge uma determinada voltagem da célula, né, essa mudança, ou seja, quando ela há um grande excesso de positividade na célula, acontece a reinversão, se eu posso chamar dessa forma, uma troca novamente dessa polarização dessas cargas, e aí acontece um novo processo que se chama repolarização. E aí essa repolarização vai fazendo com que a célula vá se organizando, só que como existem essas mudanças, né, pela permeabilidade da membrana celular, acontece de que a carga ou a voltagem do neurônio vai passar
da que é caracterizada pelo potencial de repouso. Então, a célula ela precisa se reequilibrar, voltar para o estado de repouso dela. E esse processo, né, de reorganização, reequilíbrio da célula, dos componentes da célula, se chama hiperpolarização. Tá? Então, a hiperpolarização vai fornecer, vai proporcionar que a célula retorne para seu estado de repouso e, se vier já um novo impulso nervoso, ela reinicia todo esse processo. Então, o impulso nervoso, ele tem... cadê? Ele é unidirecional, tá? Ele é numa única direção, dos dendritos do corpo celular até perpassando pelo axônio para o outro, para o próximo neurônio. Então, ficou lindo, não foi meu desenho? Aqui é um desenho melhor para você entender, tá certo? E aí você pode estar verificando, né, que não somente nessa aula de hoje, mas no material que você está estudando, que falar sobre potencial de ação, iniciando para o potencial de repouso, falando sobre todo esse processo, esse reequilíbrio que é proporcionado pela bomba de sódio e de potássio, ela é muito estudada a partir desse gráfico aqui, certo? Então, esse gráfico, ele deixa bem explícito e bem claro, pelo menos eu percebo dessa forma, como é que funciona toda essa transmissão do impulso nervoso, né? Então, tá aqui, né, do jeito que eu tinha mencionado para vocês, e aí eu convido você a pausar um pouco o vídeo e refletir um pouco sobre isso que a gente está conversando, voltar um pouquinho, colocar a mente, voltar, até você entender bem como é que funciona todo esse processo de influxo e efluxo desses íons para dentro e para fora da célula, tá? Uma informação importante, né, aqui está de novo o nosso neurônio multipolar, é que como essa transmissão do impulso nervoso acontece por saltos, né, ou condução saltatória, esse impulso nervoso, ele sai daqui, né, do iniciozinho do axônio, pula a bainha de mielina e vem para o nódo de Ranvier, ou nó de Ranvier. Lembrou disso? A coisa mais interessante que a gente precisa saber nessa imagem, uma informação nova, é que cada vez que um impulso nervoso, ele salta, ele bate aqui nesse nó de Ranvier, nesse espaço, o potencial de ação ela é regenerado, né? Então, não é um único potencial que vem daqui até aqui. A cada nódo de Ranvier, ele vai se regenerando. E esse processo se dá através da reabertura de canais de sódio e pelo fluxo desses íons através desses canais. Essa imagem aqui, ela traz, né, aumentada aqui no meio, né, tem a membrana celular, aqui tem um nódo de Ranvier, onde tem um canal, tá vendo? Um canal de sódio, e o impulso, deixa eu pegar aqui, o impulso ele vai estar passando para cá, se regenerando e reiniciando o potencial de ação, né? Então, para finalizar essa aula de hoje, sobre potencial de repouso, potencial de ação, eu finalizo com essa frase aqui, né? Que os potenciais de ação eles vão codificar a informação que é processada no sistema nervoso central e a meio das sinapses que essa informação é transmitida de um neurônio para outro, ou de um neurônio para uma glândula, ou de um neurônio para um músculo, certo? Então, eu gostaria de estar finalizando essa aula de hoje, agradecendo, né, por você estar aí estudando, se esforçando. Minha sugestão é que você volte essa aula, assista novamente. Lá na nossa sala virtual, eu coloquei alguns vídeos
algumas sugestões de vídeos no YouTube que fala também sobre esse assunto, né? Que talvez você vendo outras videoaulas ou outras pessoas apresentando, você consiga assimilar ainda mais esse conteúdo, tá joia? Então, até a próxima aula, que nós iremos falar sobre sinapses. Tchau, tchau!